aí que eu tô. Falando aqui com o meu convidado. Peraí. Convidei novamente o Léo. Como sempre, apanhando do Instagram aqui. Opa! Pronto. Agora sim. Pronto, chegamos. Não, e agora eu tô conseguindo te ver, o que é ótimo, né? Tudo bem, Léo? Tudo bem, graças a Deus, com você. Pô, cara, que bom. Primeiramente, muito obrigado, né, pela generosidade de ceder seu tempo, de permitir que a gente consiga bater esse papo aqui. É um projeto que eu estou fazendo semanalmente, conversando com executivos de diferentes setores, indústrias e tal. E a ideia era quebrar aquele padrão das lives que todo mundo falando do digital, investir em tráfego e blá, blá, blá. Eu vi gente com histórias para contar também do mundo de tijolo e concreto, né? No seu caso, você tem uma boa vivência nos dois mundos aí. Então, mais uma vez, muito obrigado pela generosidade de ceder seu tempo. É um bate-papo mesmo, eu chamo de resenha por isso, não tem nada formal aqui. E, cara, eu queria pedir para você começar falando um pouco sobre a tua trajetória, quem é o Léo. Eu corro isso de cometer muitos pecados aqui, se eu for tentar falar. Você tem muita currículo. Vamos lá. De forma alguma. Não vai cometer pecado nenhum. Primeiro, agradeço aí o seu tempo, a sua disponibilidade, o seu convite também. Acho que a gente tem uma missão na vida, antes de qualquer coisa. Eu acredito que a gente precisa transportar o conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa trajetória para outras pessoas. Então, te parabenizo pela resenha executiva. Você que tem uma trajetória brilhante, aí, uma carreira maravilhosa em grandes corporações, quais, inclusive, uma delas a gente teve a oportunidade de interagir, que foi a Samsung, mas eu sei que a sua trajetória é muito maior do que apenas na Samsung, e sei do seu trabalho e da sua história na Samsung. Então, isso, para mim, muito me honra, muito me orgulha estar aqui hoje podendo participar com outras pessoas que já estiveram na resenha, que eu sei que o time de fera. Talvez eu seja o menos fera nessa história, mas eu fico feliz, viu? Feliz mesmo. E o meu objetivo é esse. Meu objetivo é compartilhar conhecimento. Acho que eu saí de uma reunião hoje à tarde com um grupo e a gente está falando exatamente disso. Na reunião a gente saiu para o almoço e eu falo que as pessoas compartilham um pouco aquilo que elas constroem. E elas têm muito receio de compartilhar, como se elas tivessem um patrimônio material nas mãos, como se fosse um carro, como se fosse um bem. E, na verdade, elas esquecem que esse patrimônio é um patrimônio para ser distribuído e que ele possa contribuir com outras pessoas, para que essas pessoas possam contribuir com outras tantas, e a gente vai fazendo essa economia circular, esse conhecimento circular. Então, o meu propósito é exatamente nessa direção. Eu acredito que circular conhecimento seja uma das grandes vocações que Deus me deu, e eu não posso negar isso a ninguém. Eu falo que quando a gente constrói essa vocação, a gente realmente faz com que o mercado se proponha ao crescimento. E eu entendo que a sociedade precisa desse conhecimento, ela precisa construir essas arestas, construir esses movimentos onde cada um entrega o que tem de melhor e no final do dia a gente tem uma sociedade melhor. Minha história é uma história que começou muito cedo, aos 12 anos de idade, como office boy, e ela veio, eu estou com 53, então nós estamos com 41 anos de jornada ininterruptas e com muito prazer, com muita vontade de continuar seguindo isso até o momento em que Deus me permitir. Construir pontes, construir negócios, ser empreendedor. Eu pouco trabalhei para outras pessoas, muito trabalhei para mim. Algumas poucas vezes que eu trabalhei, eu posso me sentir feliz de ter construído projetos para outras pessoas, e principalmente na minha trajetória como publicitário, onde a gente desenvolvia planejamentos estratégicos para que grandes marcas, médias marcas, pequenas marcas pudessem ser reconhecidas no mercado, pudessem buscar resultados financeiros, resultados institucionais. Então, a minha vida sempre foi isso. Ser um profissional multidisciplinar e fazer com que os negócios onde eu estava navegando em causa própria
né, como vários que a gente vai poder citar aqui ao longo da nossa conversa, e também projetos em que eu estive trabalhando para terceiros, né, na minha agência de comunicação, até mesmo em consultorias estratégicas que eu desenvolvia em várias áreas do conhecimento. Muito legal. Me diz uma coisa, você que eu te conheço, então sei do que você tem feito de diferente, mas como é que um empresário, você passou por todas as fases dos últimos, né, das últimas décadas aí dessa evolução de marketing, mídia, né, de como vender através da mídia como um todo. Como é que você enxerga essa transição? Você acha que tem muita gente que ainda não fez? Eu pergunto porque a minha sensação é que muita gente investe muito no digital, sem saber muito bem por quê. Muito mais porque todo mundo está investindo, sempre nos mesmos canais ali. Então, é legal ouvir alguém do lado de lá que fala assim, cara, eu já vendi isso, já comprei, e eu passei por todas essas fases. Como é que você enxerga isso, Léo? Então, a gente tem uma dicotomia nesse processo muito grande, né? Existe a história do tá todo mundo indo, eu vou também. Isso não se resolve de forma individualizada. Não dá para você ficar seguindo a maré dos outros e achar que você vai conseguir chegar no mesmo lugar que os outros chegaram, até porque muitas das vezes, como eu disse no início da nossa conversa, muita gente não transpira conhecimento. As pessoas fazem para si o que elas têm que fazer e elas contam uma história no mercado. A gente tem várias histórias contadas no mercado que não representam a realidade dos fatos. Isso é muito denso, mas ao mesmo tempo muito necessário. Então, o que eu te digo nessa direção? Eu venho do mundo 1.0, né? Com 53 anos, eu não sou um garoto que está começando na nova economia, na nova mídia. Eu venho da publicidade tradicional, aquela em que você sentava, estruturava uma campanha, ia para os veículos de comunicação tradicionais, rádio, TV, jornal, no máximo um outdoor. O OH, o Out of Home, era isso, era o outdoor papel. A gente tinha pouquíssimas exposições de painéis digitais que eram, inclusive, não eram tão digitais e de uma forma tão tecnológica como hoje nós temos as mídias que estão aí na rua. E essa relação do 1.0, ela morreu, né? A gente tem agências e mais agências de publicidade que ainda continuam vivenciando esse mundo do passado e querem manter os seus status quo. Isso não funciona mais. Eu tive a oportunidade de trabalhar para alguns grupos de comunicação nesses últimos 2 anos, fazendo uma jornada do conhecimento da 1.0 para 4.0, agora 5.0, né? A gente vai sempre aumentando aí, porque a tecnologia ela não para. E eu percebi quão difícil é para veículos de comunicação. Eu não estou falando de pequenos grupos, não. Estou falando de médios e grandes corporações ligadas a grandes grupos de mídia nacionais e talvez até alguns internacionais. E há uma dificuldade muito grande de você encontrar esse ponto de equilíbrio. Primeiro porque as pessoas elas não evoluíram na velocidade que as ferramentas, aquela curva, né, de encostar uma coisa na outra, isso não aconteceu. Há uma dúvida, há uma percepção muito grande de que não, vamos nos salvar aqui porque a gente vai conseguir se salvar e isso não vai nos afetar. Só que afeta. Não adianta, afeta todo mundo. E aí a gente vê grupos, né, como a própria Globo, que demorou tanto tempo para fazer uma virada no seu transatlântico que pudesse hoje começar a respirar novos ares. Mas mesmo assim com dificuldades muito prementes. Eu me lembro de um evento no Grupo Globo aqui em São Paulo, eu estou hoje, que os caras estavam anunciando em 2018 que eles iam fazer uma transformação digital. Nós estamos em 2023, estamos falando de quantos anos para essas coisas virarem. E aí você tem hoje, né, todo um processo difícil de ser tomado, de demissão de profissionais, de mudança de paradigma, de mudança de programação. O que se mantém, PC? O que se mantém é o conteúdo. Esse se mantém. Mas a forma de propagar esse conteúdo é diferente. E as pessoas precisam entender que essa diferença envolve, inclusive, o meio e o fim. E também a ponta inicial, ou seja, quem faz esse conteúdo. De que forma que ele é feito?
qual o tipo de atenção que você precisa prender nos 3 segundos, né, que é um artigo que eu fiz algum tempo atrás, falando que a gente tem 3 segundos para você impactar as pessoas. Para dar um gancho ali para, né, a pessoa... Exatamente. Tipo assim, fez os 3 segundos, impactou, o cara te segue. Eu tenho hoje uma vertical de automobilismo, na qual eu sou um dos sócios, com outros 2 grandes grupos de comunicação, e assim, a gente movimenta 3 milhões de inscritos nessa vertical e muitos milhões de visualizações acumuladas. Esse tipo de atenção, né, essa cultura da atenção, esse movimento de atenção do consumidor que está embalada em um enumerado gigantesco de conteúdos e de frentes, é algo muito complexo que precisa ser muito cuidado. Cuidado em que sentido? A gente precisa fazer o nosso dever de casa como grupo de comunicação, como creators que nós somos. Aqui nós somos creators. Você está criando um conteúdo para pessoas consumirem, seja ao vivo, seja depois quando você pegar esse produto embalado, cortá-lo e criar thumbs e fazer, olha, o Léo falou isso aqui. Você vai, corta e faz. Os 3 segundos estão aí. Né? Ou seja, no impacto, nas palavras-chave, naquilo que nós vamos transferir para outra pessoa que quer consumir aquele conteúdo, que precisa consumir aquele conteúdo, porque ou ela tem um negócio, ou ela também é da Creator Economy e precisa entender o que nós estamos falando aqui agora para que ela possa mudar seus hábitos, as suas possibilidades. Então, esse tipo de construção, PC, é o que vai fazer com que a cultura da atenção possa ser percebida pelo mercado de uma forma A, B ou C, e de que forma que esses grupos de comunicação vão entrar dentro desse movimento e como eles vão fazer para virar essa página das próprias rejeições da cultura 1.0 que está arraigada, porque grande parte dos grupos de comunicação são grupos políticos, e isso traz um curral eleitoral, traz um conjunto de pessoas que estão mal acostumadas e que não viraram essa página. E aí, olha que interessante, você fala que uma grande empresa falando há 5 anos atrás que ia começar um projeto de transformação digital, né? E hoje eu li um artigo, se eu não me engano, da Insider ou da Inc., falando que acaba o content marketing e inicia-se um creator marketing. Eu preciso entender esse conceito, mas assim, já é uma nova virada que é muito rápido, né? Então, assim, 2 anos, 3 anos para poder investir em algo e falar, agora eu já estou pronto, já passou, já veio mais 3 ondas depois, né? Então, tem que ter uma consciência dos executivos, enfim, né, da board da empresa, pensando em alguém que tenha a ousadia de ouvir sobre essas ondas, entender como que a empresa se encaixa ou começar a trabalhar em paralelo aqui, mas eu conheço poucas empresas com capacidade, com gana para fazer esse tipo de coisa. Eu acho que, na minha visão, uma das que fez isso muito rápido, para o tamanho que foi o Itaú. Eu acho que o Itaú, do ponto de vista de banco, o avanço deles nos últimos 5 anos não dá para comparar com os demais em termos de agilidade, em termos de renovação e inovação interna. Começaram a criar uma série de produtos fantásticos. É um exemplo, mas não é um, né? Vamos lá. Então, assim, por que o Itaú e os demais bancos fizeram isso? Porque apareceu um tal de Nubank para provocá-los. Então, assim, a questão do digital ela é muito importante. A gente precisa tomar cuidado com isso e também perceber por onde isso anda. Por que o Itaú fez essa movimentação? Porque ele quis, porque ele era um cara... Né? Ou seja, o banco, né, era uma instituição que queria esse movimento? Não, ele fez isso porque ele foi provocar. Toda mudança ela acontece a partir de uma provocação de mercado. E essa provocação de mercado ela precisa ser permitida. Né? Vamos usar outra provocação de mercado. Porque hoje você anda num táxi limpo, higienizado, com um motorista bem vestido, às vezes até com um paletó. Em São Paulo a gente faz muito isso, né? Eu até me surpreendo entrar o cara até tipo, meu Deus, só falta ele te servir um espumante, né? Mas assim, mudou. Mas por que mudou? Porque alguém viu isso? Não, porque ele teve uma concorrência dos aplicativos de transporte.
como o 99, como o Uber e outros tantos que estão por aí, Cabify, que já saiu. Mas, assim, essa cultura da provocação, ela vale para tudo, né? Nós somos provocados todos os dias para mudar o nosso mindset. Agora, é difícil você mudar o mindset. Olha, eu resolvi que agora eu vou ser uma pessoa mais temente a Deus, eu vou cuidar mais da minha espiritualidade. Não, você é provocado a ser mais próximo de uma espiritualidade por algum motivo. Normalmente por uma doença, normalmente por alguma desilusão profissional, por uma desilusão pessoal. Houve um ato que gerou esse contraponto. E isso acontece nos aplicativos de transporte, isso acontece num banco, isso acontece em qualquer empresa, num grupo de comunicação, porque os grupos de comunicação foram provocados pelo YouTube, pelo Google. De repente, da noite para o dia, a cultura da atenção ela foi virada de um produto 1.0, de uma programação de televisão, onde você pegava uma novela das 8 ou o Jornal Nacional com 40, 50 pontos de audiência, metade do Brasil, 100 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas estavam assistindo o William Bonner e a Fátima Bernardes falando sobre as notícias. É o quinto poder. E o quinto poder era poderoso pra caramba. Só que aonde que foi parar esse quinto poder? Ele foi diluído em uma série de outras oportunidades, de uma série de outros players que apareceram dentro desse mercado da revolução digital. Então, hoje você assiste de tudo dentro de uma rede como essa que nós estamos aqui agora. Você assiste microvídeos dentro do Kawaii, dentro do TikTok, dentro do Meta. Você assiste long vídeos dentro do YouTube. Você está assistindo lives o dia inteiro. Tem podcasts o dia inteiro. Olha a quantidade de conteúdo. E como é que os veículos de comunicação entraram nessa? Opa, peraí. Começamos a perder as verbas publicitárias, porque hoje todo mundo entra dentro de um contexto de, vamos falar de comunicação aqui, né? Todo mundo entra dentro de um contexto de preciso anunciar, para onde vou? Você tem zilhões de oportunidades. Antigamente você tinha Globo, SBT, Bandeirantes, Record e Rede TV, em televisão. Hoje você tem um universo de creators que estão dentro de um universo de redes sociais que estão apresentando conteúdos que, brincadeiras à parte, eu quero falar sobre o dedinho da ponta, da falange do dedinho do lado esquerdo. Ou seja, você tem peculiaridades que faz com que esse processo tome uma nuance muito diferente. Eu falo sobre o que eu quero e eu tenho um conjunto de pessoas que querem ouvir sobre aquilo que eu estou falando. Então, isso muda toda essa roda. E como muda essa roda, não adianta eu falar assim, eu vou fazer uma programação linear na televisão, onde às 4 da tarde eu tenho produto tal, e você goste ou não goste, você vai assistir naquele horário aquilo. Acabou, né? Acabou. Diz o Galvão, acabou. E aí entra dentro do processo, eu quero assistir o que agora? Eu quero assistir a resenha executiva do PC Nascimento. Então tá bom, que horas eu vou assistir? A hora que eu quiser. Eu sou o dono da minha verdade, da minha decisão, da minha oportunidade de me qualificar ou não. E aí a gente entra numa segunda roda desse processo de qualificação. O que eu estou assistindo? Aí tem um problema muito grave. Porque hoje você tem de tudo um pouco ou de tudo muito. Então eu posso assistir um produto de qualidade, como esse que eu citei agora, ou eu posso assistir algo que é o famoso nonsense, para não falar uma expressão menos elegante. Então, assim, você tem de tudo. O que você chama de conteúdo? Essa é a grande pergunta, essa é a grande constatação, e esse é o grande desafio. Porque se de um lado nós temos um conteúdo de qualidade que pode ser assistido a qualquer momento, de qualquer forma, por qualquer rede, porque hoje o creator ele está. E aí, quando eu falo de creator, eu falo dos grupos de comunicação. Eles também são criadores de conteúdo. Eles, na verdade, são os grandes criadores de conteúdo que deixaram o tempo passar e deixaram seus conteúdos envelhecerem em objetivo, em forma, em conteúdo daquilo que está sendo propagado. Agora,
é muito mais fácil eles virarem essa chave do que eu e você resolvermos que hoje nós vamos nos tornar grandes conteudistas daquilo que uma emissora de televisão tem décadas ou até centenários de realização. Mas os caras perderam o trem da história. Essa é a grande verdade. Agora, independente disso, é o que você tem para oferecer e o que o mercado quer consumir. E aí a gente vai para essa segunda etapa, essa segunda camada, que é a qualidade daquilo que se quer consumir. Porque hoje você tem porcarias, conteúdos rasos, que não vão servir de nada para lugar nenhum. Mas o problema é que a gente está criando uma sociedade totalmente desprovida desse ambiente de uma educação e de um conteúdo de qualidade para que você possa formar jovens cidadãos que verdadeiramente, genuinamente, vão ter um futuro. E aí a gente começa a ter outros problemas sociais, porque as pessoas não querem trabalhar, muitas delas estão incomodadas em fazer mais e buscarem mais, porque aquilo está fora do plano de trabalho que elas resolveram para elas mesmas. Ou que algum departamento de RH resolveu que tem que ser desse jeito, porque senão não vai dar. E aí tem uma outra camada que é o medo. Essa camada do medo é a pior de tudo. Porque, efetivamente, nossos colegas, alguns colegas seus, inclusive, não ousam ousar. E esse é o grande desafio. O que dá certo, PC? Dá certo a Globo, no Jornal Nacional, dá certo fazer o Out of Home lá com a empresa A, B ou C, dá certo usar a rádio XPTO e dá certo para fazer isso dentro de uma empresa de comunicação, de uma agência de publicidade, é melhor você falar o seguinte: escolhe o primeiro lugar em tudo, porque se você errar, todo mundo errou. Cara, isso não é um jogo de roleta russa, PC. Isso é um negócio muito mais sério. E isso eu vi acontecendo em diversas oportunidades em departamentos de marketing. Você talvez tenha visto isso também. Sim. Então, assim, nós somos reféns de uma cultura de que você tem que acertar sempre. Quando errar rápido e modificar esse erro é a posição mais assertiva a ser tomada. E é isso que a nova economia faz com muita propriedade. Isso é muito legal. Eu vou te dizer que nos investimentos de startup que eu já fiz na minha vida, eu não só acertei, eu errei. Quando abri um negócio no Japão, que eu trouxe para o Brasil, era uma cena que poderia dar muito certo. Durante 4 anos a gente tentou, ficou no redondo, ficou no break-even, mas não deu dinheiro. O que a gente faz? A gente fecha e passa para a próxima, porque esse é o perfil do empreendedor. E é um dos movimentos que me faz continuar querendo ser empreendedor. Apesar de eu ter virado a página em 2020, ter ido para a área corporativa e ter virado CEO de um negócio que eu ajudei a construir e transformar num negócio muito maior do que ele era. Então, assim, essas possibilidades que a gente tem, elas precisam de uma dose de ousadia. E o mercado não está preparado para essa dose de ousadia, porque as pessoas têm medo de ousar. Elas têm medo de fazer mais. E aí, quando elas têm medo de fazer mais, elas vão do mesmo lugar para lugar nenhum. E isso faz com que a gente tenha um mercado geral com medo. E é por isso que muitas empresas de comunicação, voltando ao cerne do que a gente estava falando, não ousaram, se mantiveram no passado. Porque não, peraí, eu continuo ganhando a minha verba, eu tenho os meus jeitos de pegar os meus dinheiros da forma que eu sempre quis, e efetivamente eu vou continuar nessa mesma ciranda. Então, assim, para mim tá bom do jeito que tá, até que um dia alguém virou e falou assim: eu não vou distribuir mais dinheiro politicamente, eu não vou distribuir mais dinheiro da forma que todo mundo sempre distribuiu, porque um dia alguém é instado, seja por um ministério público, seja por uma crise de consciência, seja pelo que for, a dizer o seguinte: eu não vou botar a minha assinatura como gestor público num contrato que não me traga contrapartidas. E aí, quando você não tem contrapartidas, você começa a cobrá-las. E quando o outro lado não sabe o que te entregar, você entra dentro de um processo onde você
precisa manter, aí você vem com a pressão. E a gente sabe que acontece isso muito no mercado. Ah, não vai me pagar? Não? Então, peraí, eu vou resolver isso. E aí começam as pressões de não, peraí, deixa eu fazer uma matéria aqui para dizer que o seu produto tem um problema. Ou eu vou fazer uma matéria aqui para dizer que aquela árvore caiu na rede elétrica e a culpa é sua. E por aí vai. E é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa ser honesto e sincero com os nossos princípios e a gente precisa de profissionais que não sejam escolhidos porque foram apadrinhados. Eles precisam ser escolhidos porque ele tem grau de competência e isso aqui, ó, sangue na veia. Agora, Leão, não sei se você, aí, cara. Você se arrependeu de ter me convidado, porque imagina, eu não tenho arestas e eu não tenho nada para ninguém, então eu vou falar o que eu penso. E que bom que você fala o que você pensa. Isso é importantíssimo e muito bem-vindo. Cara, você que conviveu aqui nos dois mundos, né, com a mídia 1.0, 2 e 3, etc., a dificuldade dos grandes grupos de mídia, como as TVs e tal, de criar conteúdo numa velocidade que o creator, a facilidade que o creator tem hoje é enorme, né? Tem gente que cria documentário com uma qualidade razoável, assim, razoavelmente, que muita gente não percebe que não foi feito. Com TV, com um custo muito menor, num tempo muito menor, o cara tem uma ideia, vai lá e pum. E você acha que é burocracia? É porque a estrutura continua como se estou fazendo uma novela? Não, mas, cara, é uma sequência de vídeos aqui com essa, sei lá, com esse objetivo aqui para as outras plataformas digitais, etc. Porque vou responder, a Creator Economy vou responder isso com uma frase que a gente ouvia muito: padrão Globo de qualidade. Quantas vezes você ouviu essa frase? Muito. Vamos lembrar daquela minissérie O Tempo e o Vento, vamos lembrar de todas as produções maravilhosas que a Globo fazia, que concediam a ela depois prêmios internacionais, né? Ou seja, quantos prêmios internacionais a Globo ganhou. Acontece que hoje nós assistimos grande parte daquilo que nós precisamos. Primeiro que a evolução tecnológica trouxe para os mobiles uma capacidade muito grande, primeiro de espaço e depois de qualidade de câmeras. Então, hoje você consegue fazer uma live como essa, onde todo mundo nos vê do jeito que tem que ver. Não, mas eu gostaria de ter um 4K aqui. Não precisa disso. Há uma diferença brutal entre o que nós precisávamos lá atrás e o que a gente precisa hoje. Eu te digo que eu adoro uma qualidade de produções que a gente via no passado. Mas hoje a gente tem uma cultura de atenção que não permite que a produção de uma minissérie, de um especial, de uma novela, possa ser lenta ao ponto em que nós demorávamos para produzir no passado. Então hoje você tem o Kawaii com as novelinhas do Kawaii, independente de eu pontuar se eu gosto ou não gosto do produto final daquilo ali, se aquilo ali é agradável ou não de se assistir, existe plateia para isso. Né? Existe plateia para gêneros musicais que eu talvez não pudesse nem chamar. Eu sou da área de cultura também, já fiz inúmeros festivais internacionais de música. Vamos falar disso também. Já movimentei mais de 1 milhão de pessoas ao longo de 20 anos de Jazz Festival Brasil, que era o festival que eu já realizei. E, assim, eu gosto de cultura de qualidade, mas tem gente que gosta de alguma coisa que alguns chamam de música, que eu não posso nem chamar de música. E isso é algo que, volto a dizer, tem muito a ver com aquilo que a sociedade está se transformando. Uma sociedade vazia. E nós que somos de uma geração que gosta e acredita na qualidade, a gente tem que tomar muito cuidado para que essa necessidade de impactar nos 3 segundos não nos tragam para uma dolorida realidade de conteúdos que não conseguem ser minimamente audíveis, no caso de uma música, ou até mesmo assistidos no caso de uma minissérie, de um filme
seja lá o que for. As pessoas estão querendo causar muito, a palavra causar, né? Ela está aí muito na moda. As pessoas querem causar e elas entendem que chamar atenção é causar durante 3 segundos. Isso não é isso. O que você quer passar e para quem você quer passar? Eu prefiro amanhã que na Creator Economy a gente consiga fazer alguma coisa que busque verdadeiramente atingir 50 pessoas dentro da resenha executiva, mas são 50 formadores de opinião que vão representar um CPMD, que é o custo por mil direcionado. Né? Esse D aí é por minha conta, mas vamos lá. Então, assim, essa movimentação de construir alguma coisa dentro de um processo de qualidade, para mim, ela é fundamental. Então, hoje, se eu tenho 10 PCs fazendo produtos de qualidade, eu vou ter um volume significativo de resultado que me compensa investir em 10 ao invés de contratar o fulano que tem 100, mas que tem 100 descartáveis. Então, aí é onde mora o perigo. Esse é o grande problema que a gente está vivendo. Como nós não temos hoje departamentos de mídia com profissionais tarimbados, hoje tem uma molecada que está por aí fazendo mais do mesmo, com medo de ousar e repetindo fórmulas, que inclusive são do passado, de contratar por osmose, a gente vai chegar mesmos defeitos, mesmo resultado. E aí a gente vai vivendo uma cultura. Eu questiono muito, por exemplo, a forma com que a mídia programática, que é um produto, aspas, novo, está sendo inserida dentro do mercado de comunicação e das agências de publicidade, como se fosse ouro, para não dizer que é ouro de tolo. Então, assim, a gente está vivendo um processo onde você joga dentro de agências de influenciadores muitos milhões, para que no final do dia, o creator, que é a peça mais importante, lembre-se, creator, criador de conteúdo, esse é o cara, vamos dizer o Roberto, o cara sou eu. Esse é o creator, esse cara é o creator. Ele traz conteúdo, ele informa, independente do tipo de informação que ele traga. Mas, efetivamente, até os que eu questiono, eles trazem uma informação. Esse cara chega e a ele é feita uma proposta que eu digo que ultrapassa o ridículo. Então, as grandes empresas de conteúdo que pegam as grandes fatias de mercado e prometem mundos e fundos, oferecem na ponta, dentro dessas três pizzas, né? De um lado, o creator, que é a ponta do conteúdo. No meio, as agências de influenciadores e as redes sociais. E, no fim, o consumidor, o cara que mais traz qualidade, ainda que duvidosa, mais uma vez, mas o cara que produz o conteúdo, que é a base dessa pirâmide, vamos dizer, né, ou seja, dessas interseções, é o cara que menos recebe, é o cara que mais sofre. E aí você tem hoje... Por causa dos intermediários. Exatamente. E o intermediário é o cara que fica com 70%, 80% dessa verba, ou mais. Hoje você faz um Reels e um Stories e você recebe proposta de agência de influenciador de 1.000 prata, 2.000. O cara é muito bonzinho. Como é que você sobrevive na Creator Economy? Então tem uma mentira sendo contada que precisa ser desmistificada. A gente precisa dar voz e vez a quem cria conteúdo, seja a Rede Globo, seja o Zezinho, o Luizinho e o Guinho lá da esquina, que tem uma formatação específica para um público específico. Então a gente precisa colocar as caixinhas nos seus devidos lugares. E aí o mercado vai lá e fala, não, peraí, eu estou entregando para uma agência de influenciador porque é mais fácil, é mais tranquilo, é mais rápido, é menos dolorido, é mais... eu entreguei, não, mas eu entreguei para a empresa XPTO. É a mesma história lá de trás, cara. Mudam-se os nomes, mas não muda-se a rotina. Antigamente você tinha o redator, hoje você tem o copywriter.
Então, assim, cara, mudam-se os nomes, mas não muda-se a rotina. E a gente continua vivendo dentro do mercado do medo e um mercado da facilidade. É mais fácil entregar para uma agência poderosa de influenciadores, que vai virar para os meus creators da minha vertical, do meu ecossistema, por exemplo, de automobilismo, e oferecer uma migalha para o cara fazer um Reels, um Story, e o pior, sem nenhum tipo de preocupação com o resultado daquilo. Tem alguma coisa errada nessa história. Tem alguma coisa muito errada nessa história. O mesmo erro quando você chega e joga dentro de uma mídia programática muitos milhões, e você recebe um calhamaço de 300 páginas para falar assim, confere aí, queridão. Você vai conferir, PC? Você conferia? Alguém confere? Aí até porque a vida desse executivo também é bem corrida, né? Não tem a menor dúvida, não é papel dele, mas assim, o cara que está abaixo dele não confere, o outro não confere, mas ele tem ali um belo de um paper para guardar dentro de uma pasta digital amanhã para falar assim, não, espera aí, eu estou resguardado. Isso mesmo. Que história é essa? Né? Já dizia o Porchat. Que história é essa? Essa é a história do que a gente está vivendo na comunicação. Esse é o equívoco que precisa ser revisto. E aí sim, a gente vai começar a dar a César o que é de César. O creator precisa de atenção, ele precisa de voz, ele precisa de respeito. E isso não está sendo dado a ele. E com isso, a gente está pegando pessoas que estão na Creator Economy muito mais por um efeito à la Andy Warhol, 15 minutos de fama, porque todo mundo quer mostrar que vive numa casa maravilhosa, tem um emprego maravilhoso, tem um carro maravilhoso, tem um amor maravilhoso, mas no final do dia, essas pessoas elas estão forjando uma coisa meio me, myself and my Remy, sabe? Uma coisa meio live, e não estão chegando a lugar nenhum. Então, isso não leva ninguém a lugar nenhum, e isso vai dar uma M federal lá na frente. Cara, eu perguntei desse lance da produção porque eu sigo um perfil no Facebook, eu não lembro nem quem me indicou, mas é um cara grande, tem tipo 20 milhões, 30 milhões de seguidores. E todo o conteúdo dele são vídeos de 10 minutos, ou seja, são mini novelas. É sempre contando uma história. Ele não aparece, ele tem elenco, filma na rua, faz cenário, apartamento, gente no supermercado, contando historinhas sobre motivação. Esse cara tem bilhões de vídeos. Bilhões. Ele deve ser multimilionário só no Facebook, porque quando eu estou falando, né, desse tempo de criação, e assim, a qualidade é muito qualidade boa. Obviamente que alguém que trabalha na TV vai talvez ver roteiro e falar, puta, roteiro pobre. Pode ser. Mas o que eu estou dizendo esse cara ele criou toda uma mini TV onde ele não aparece, ele é o diretor criativo, né? Ele criou os episódios, e os episódios têm milhões de views. Então, assim, são dois mundos, né? Esse cara aqui criou todo um império em cima de algo que ele pode ser ágil, rápido. Cara, tem uma ideia, vou scriptar aqui, põe na equipe e vai. Do outro lado, você tem aqui alguém que tem muita experiência, de qualidade, tem executantes melhores executantes no mercado, né? Gente para fazer roteiro, direção, etc. E em função dessa estrutura, é exatamente por isso que a empresa leva, às vezes, para fazer algo similar, 30 dias. São coisas que talvez tenham que ser olhadas para que haja um tal balanceamento, porque é o que você estava falando, cara, o creator ele teve a ideia e falou assim, cara, vou pôr na rua. Numa estrutura dessa, você tem um diretor, fala, pô, deixa eu ver o roteiro, não, tem que falar assim, assado, revisa, manda de volta para os roteiristas, depois vai para a produção, vê figurino, e esse cara não, ele fala assim, cara, pensei no script, monta a equipe. Ele não tem as preocupações, né, que uma grande corporação tem, mas existe a possibilidade de você fundir um pouco. Primeiro que esse cara podia ser um cara que podia estar na televisão, nas mídias tradicionais, nessa revolução que elas precisam fazer e não fazem. Ele poderia ser esse cara. E ele não é, muitas das vezes, porque ele não teve oportunidade de estar ali, porque o projeto dele não foi aceito.
porque muita gente acaba sendo preterida por causa de apadrinhamentos e mais uma série de outras coisas. Mas esse cara podia muito bem ser um diretor criativo dentro de um grupo de comunicação desses que são 1.0, que precisam virar essa página. E aí falta aquele peito, aquela engenharia de fazer acontecer e de errar rápido. Enquanto isso não mudar, enquanto os executivos pensarem com a cabeça 1.0, o resultado vai ser o mesmo. Por outro lado, óbvio, você tem que ter um crivo, né? Que não precisa ser um crivo tão pesado como o da televisão, para que você possa não gerar um problema maior, uma grande reclamação trabalhista, uma grande reclamação de alguma comissão de direitos XPTO, processos. Na verdade, assim, ele não tem o que perder. Ele está dentro de uma cultura muito mais leve. E esse lado dele estar numa cultura mais leve, mais rápida, que pode se errar, pode se acertar na sequência, ele fica muito fora da linha, né, do que há dentro de uma cultura mais assim, arraigada, tecnicista. Esses são os movimentos que a gente tem que aprender a conviver, como a gente está tendo que aprender a conviver agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, algo que a gente sabe que era muito comum. Pega esse dado, coloca-se isso à disposição de quem quer pagar um valor por isso, e quantas milhões de pessoas já não compraram a famosa listinha de relação de clientes que as empresas de cartão de crédito, os bancos vendiam no mercado por meio de agentes terceiros, né? Ninguém diz de onde veio, né? Então vamos fingir que a gente também não sabe de onde veio e vamos tocar a nossa vida. Mas todo mundo comprava. E isso era um negócio que realmente a gente começa a reconstruir uma cadência onde a sua propriedade, seja ela qual for, inclusive o seu direito a não expor um dado, não expor alguma coisa que possa ser prejudicial ou que não é do seu interesse, isso precisa começar a entrar dentro de uma ordem do dia, e agora está entrando. E está entrando da mesma forma que eu mencionei lá atrás, pela dor. Porque se não for pela dor, não tem como entrar. Entendi. E me diz uma coisa, você falou aí, você já atuou bastante com entretenimento, trouxe festival de jazz, etc. Entrou na Creator Economy, está com um projeto. Como é que você identifica esse tipo de oportunidade? Tipo, é tempo de novo, talvez eu trazer um festival cultural para o Brasil, porque acho que agora... Né, como é que você identifica essas oportunidades de mercado ali? E óbvio que da Creator Economy não tem que perguntar, porque assim, é o momento, todo mundo tem que estar investindo mesmo. Estou criando conteúdo ou vendo que conteúdo eu posso embarcar e vender, talvez como outro produto enlatado, mas na Creator Economy não tem muito o que fazer. Quem está dizendo que acha que não, eu não sei muito como vai sobreviver, mas como é que você olha para o mercado e fala assim, opa, tem uma oportunidade aqui, talvez seja o momento de eu trazer de novo o festival de jazz, ou como a gente conversou, falou assim, cara, talvez seja o momento de trazer a Fórmula Indy para o Brasil. Como é que você enxerga esses movimentos, né? Tem uma coisa que chama-se cheiro, feeling. Aí é o empreendedor, que fala. Esse é o faro, né, Fox, né, aquela coisa da raposa, de você cheirar ali e falar, pô, isso aqui pode ser bom, aquilo ali pode ser legal. Eu estou vendo um caminho se configurar por aí. Então, sim, como é que aconteceram algumas coisas na minha vida? No caso eu criei os mascotes oficiais do Descobrimento do Brasil, e isso aconteceu porque eu estava numa visita a Porto Seguro, como agente de publicidade, fazendo um trabalho de planejamento para uma campanha da Embratur, e aí eu falei, bom, daqui a 4 anos vai ter 500 anos do Brasil, o que nós vamos fazer? Ou seja, foi uma coisa meio de bate-papo com o prefeito na época, que era o Baldino, e o secretário de Cultura. Eu falei, caramba, tem uma pegada aqui, tem um negócio aqui. Aí você tem que se transmutar e falar assim, eu quero fazer parte desse movimento. E vem essa coisa do empreendedor que sempre esteve comigo. E aí você começa a investir. Você pega um dinheiro de uma coisa que você já está fazendo, que está dando certo, e fala, bom, agora eu vou montar uma divisão aqui
para desenvolver os personagens que vão se tornar mascotinhos, que vão se tornar registráveis, que vão ter um storytelling, vão virar um projeto maior. E aí eu vou defender esse projeto e vou ao mercado para correr atrás de alguém que possa consubstanciar esse projeto e ele se tornar realidade. Tudo começa a partir de um sonho. O empreendedor, ele começa a desenvolver alguma coisa a partir de um sonho. Então, quem não sonha, não realiza. Quem não tem vontade ou não tem peito para fazer as coisas virarem, não vai dar o passo 2. Ele vai ficar preso dentro daquela sua rotina tradicional e com medo de ousar, porque ele tem um cargo a se manter, ou até mesmo ele tem uma família para manter, ele acha que ele não pode ousar, mas existe um caminho intermediário entre você ousar, entre você apostar e você se garantir. Eu nunca botei na minha vida um único projeto na cesta. Eu sempre tive vários projetos na minha cesta. Brinco com minha esposa que eu sou meio 4 estações, né? A gente tem que rodar em várias estações para que você, na hora que alguma coisa não der certo, você tenha a coisa 2. Na hora que a 2 não der certo, você tenha 3. Na hora que a 3 não der certo, você tenha 4. E se tudo der certo? Cara, funciona em 4 estações e faz as 4 rodarem, põe gente boa para poder trabalhar com você, porque é assim que as divisões de grandes empresas acontecem, e você tem que começar de algum lugar. Então esse é o meu grande conselho para as pessoas que ainda não são empreendedoras e que estão sendo obrigadas, compelidas ou querem, inclusive, ser empreendedoras. Tem que ousar, tem que abraçar as oportunidades, tem que correr atrás das oportunidades, tem que acreditar que aquilo é possível. Muitas das vezes eu converso com alguns amigos, eles falam para mim, poxa, mas será? Será que vai dar certo? Cara, você tentou? Não tentou, então vamos tentar. Eu tenho um monte de história para contar para os meus filhos e para os meus netos que um dia eu vou ter. Eu tenho um monte de história, eu tenho 53 anos, eu já criei os mascotes que viraram mascotes oficiais do descobrimento do Brasil. Eu consegui chancelá-los no governo federal. Um cara que chegou lá, bateu na porta, procurou as pessoas certas e fez o que na época não tinha LinkedIn para fazer, não tinha redes de relacionamento, e aí eu cheguei no ministro e consegui uma audiência com ele. Falou, olha, eu tenho isso aqui, o Brasil precisa de mascotes oficiais, a gente não tem mascotes oficiais para nos representar, e agora vem as comemorações dos 500 anos do Brasil. E aí, projeto todo pronto, arrumado, infelizmente a gente também se depara com os oportunistas de plantão que acham que podem roubar projetos e fazer do seu projeto o projeto deles. Isso é uma cultura muito forte aqui no Brasil, porque a gente tem uma legislação permissiva e um judiciário lento. E isso faz com que hajam manobras em cima de manobras para que essas pessoas possam ficar, como no meu caso, 18 anos, 19 anos, aguardando uma sentença final depois de N procrastinações. Então, o crime compensa no Brasil para quem cria. E quando a gente estava falando como a gente está falando de creator economy, quem cria sofre muito isso. Quantas e quantas pessoas chegaram para mim dentro de redes sociais, de inbox, falando, nossa, eu também fui roubado, eu também isso, eu também aquilo, quando algumas decisões que eu participei saíram. E assim aconteceu nos mascotes oficiais dos 500 anos do Brasil. Assim aconteceu quando eu criei o maior festival de jazz do Brasil, na esteira, confesso, na esteira de outros festivais que nós tínhamos no passado, mas uma coisa popular, uma coisa que movimentou mais de 1 milhão de pessoas em teatros, que é uma coisa extremamente difícil, porque eu levei para o teatro, a preços populares, a partir de leis de incentivo à cultura, a popularização do jazz, que é um tema que a princípio deveria ser muito caro, ou de pouca audiência, e na verdade não foi. Por quê? Porque jazz é uma música popular nos Estados Unidos e, como tal, ela também poderia vir para cá popularizada, ou popularizável. Então, assim, a gente popularizou o jazz no Brasil e a gente abriu espaços para outros tantos festivais regionais, outras tantas possibilidades de músicos que passaram a nutrir o conhecimento e a vontade, o vocacional de aprenderem sobre o gênero nessas mais de 2 décadas que eu realizei o festival. Então, a gente deixa legado, o mesmo legado que a gente deixa quando a gente passa conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, essas oportunidades com
os mascotes do descobrimento, com o maior festival de jazz do Brasil, com a maior competição de startups do Brasil que eu criei, que é o Startup Show. Todos esses movimentos que a gente construiu ao longo, que eu construí, muitas das vezes sozinho na ideação, mas depois com outras pessoas que foram extremamente importantes em cada uma dessas jornadas, isso tudo faz com que você comece a performar e, em cima dessas possibilidades, você comece a impactar outras pessoas a partir do seu sonho. E outros sonhos foram feitos. Hoje nós temos o maior ecossistema de automobilismo do Brasil, com sócios como Reginaldo Lema, Cássio Figueiredo e tantos outros ativos digitais que já representam essas mais de 3 milhões de pessoas que estão nos nossos canais das redes sociais. E a partir disso, a gente constrói um vocacional forte, com estratégia, com marketing, com comercial, para que esses caras possam, diferente daqueles outros exemplos que eu mencionei para você, possam surfar dentro de um conceito de credibilidade, que é o que a gente quer dar, dignidade aos creators no Brasil. Olha que legal. Você falou aí o lance do canal de esportes automotivos, né? Você trouxe gente da TV, ou seja, que conhece tudo disso, e que rapidamente se adaptaram ali ao digital, à linguagem, ao formato, etc. Então, crescendo rápido. Na música, eu acho que, e você conhece muito essa indústria também, acho que, embora acho que hoje talvez tenha mais facilidade para se criar música. Não vou citar as músicas, você falou que é chamado de música e não é música, mas assim, no geral, você tem mais facilidade para se criar, mas a estrutura de onde se apresentar, etc., acho que continua a mesma, né, Léo? Então, as pessoas têm dificuldade de chegar nas casas, de conseguir locar um lugar, sei lá. Essa área continua tudo funcionando como funcionava há 20 anos, 30 anos atrás. Acho que as estruturas onde permite as pessoas se apresentarem continuam a mesma coisa. Acho que legislação, tudo igual, né? E aí, acho que eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto do marketing esportivo e tal. E me diz uma coisa, na tua visão, o creator, ele acabou entrando, embora tenham muitos, agora começaram a surgir muitas agências de influenciadores, né? Então, é um intermediário ali que alguém tem que contratar. Não, eu tenho influenciadores de diversas áreas. A mesma coisa como tem um agenciador no meio. Você acha que isso muda? Porque o agenciador, às vezes, é ganhar a barreira. Além desse fato que você falou, cara, o cara fica com 80% do dinheiro que da verba que foi disponibilizada para o creator fazer lá o trabalho dele e tal. Esse cara precisa viver, você vive de conteúdo, ele precisa, né, ganhar dinheiro e tal, mas você acha que muda isso? Eu tô vendo que cada vez está crescendo. Assim, ao invés de democratizar a estrutura, eu entendo que as empresas têm dificuldade de contratar, fechar contrato com uma pessoa, né, mesmo que seja o CNPJ, mas, cara, tem que cadastrar dentro da empresa, tem que ver crédito, tem que ver a situação, né, se a pessoa tem processo ou não. Para a empresa é mais arriscado. Então, para ela é mais cômodo falar, cara, agência, não sei que eu vou pagar mais, mas, eu preciso dessas pessoas respectivas. Como é que você enxerga isso? Você vê caminhos para isso mudar? Como é que você enxerga isso? É um imbróglio, né? É um imbróglio, inclusive, pelo que você mencionou. Muitas das vezes, a facilidade, a gente já falou sobre isso há pouco, a facilidade faz com que você opte pelo mais cômodo, pelo mais fácil, pelo mais seguro, inclusive, fazendo até uma defesa aqui com base na sua defesa. Às vezes é mais fácil para o cara contratar uma agência que ela vai suportar esse processo, né, de cuidar disso, pagar as pessoas. Mas aí isso me lembra o representante de veículo de mídia, de rádio, lá de trás, que ia fazer uma mídia para o governo ou para uma grande conta, para a Magazine Luiza, por exemplo, que precisa divulgar no Brasil inteiro, aí a agência da Magazine procura um representante de veículo de mídia que fica com 20% da comissão, aí você tem a agência que fica com mais 20%, aí você já comeu 40% do valor daquela mídia que precisa ser instrumentalizada. Eu entendo que esses caras têm o trabalho deles, que eles têm
uma dedicação. Eu entendo também que esse processo precisa ser melhor pensado ou repensado. Porque no frigir dos ovos, a emissora de rádio lá de Quixeramobim, ou de onde for, de Lajeado, ou de qualquer outra cidade, de Barbacena, enfim, qualquer lugar do Brasil, ela vai ser prejudicada. Então, hoje existem elementos e possibilidades para que você possa fazer determinados registros, passando por processos digitais, que possam te dar condição de estar dentro de uma plataforma e ser contratado diretamente por uma agência de um split de receita, que é assim que é feito dentro da Creator Economy, quando você vai fazer algum tipo de comunicação de AdSense, quando você vai receber um valor, você é splitado, né, dentro de uma receita maior que vai X para A, delta para B, Y para C. Então, existem caminhos que podem ser trilhados para evitar um pouco dessa massa intermediária. Eu falo que é a mesma coisa que você vai vender leite ou comprar tomate. Você está lá, o produtor rural vai lá, ele faz, ele planta, ele colhe, ele cuida, e aí ele pega a caixa de tomate e vende por delta. Aí tem um atravessador que chega lá, compra do cara que tem dinheiro para fazer isso, e tem um caminhãozinho, aí ele pega esse produto e leva para um Ceasa. Ele pega, comprou por X e vendeu por 5 vezes esse X. E depois disso, vai lá no Ceasa que o cara da banca vai vender por mais 2, 3, 4, 5 vezes esse valor. Então, existe um volume significativo de pessoas nessa rota da produção até a entrega, e aí vai para um supermercado, e para você chegar lá, e aí o supermercado marcatear mais uma vez para você chegar lá e comprar e levar para sua casa. Quantas pessoas passaram por aí? 4? 5? Para que tudo isso? Então, o que nós estamos vendo hoje no live commerce na China, e essa é uma pergunta interessante que suscita um ponto muito legal. Na China já existem movimentos que você ultrapassa esse limite do intermediário, da cadeia de intermediários. Então, já que é para a gente dar informações e notícias, essa é uma delas. Existe um movimento no live commerce que não é só o cara que está vendendo a escova, a mulher que está vendendo a escova e mostrando como ela vende, como aquela escova de fazer chapinha é maravilhosa. Não é só para isso. Na China você compra a caixa de tomate, ou você compra meia caixa de tomate. Você compra produtos mais a granel, porque hoje você tem uma lógica de logística que funciona e que já está vindo para o Brasil de uma forma diferenciada. Mercado Pago, Amazon e tantas outras ferramentas, só que elas ainda estão dentro de produtos industrializados, mas elas vão chegar ao produto de consumo. Isso é uma questão de tempo, sabe, PC? E isso vai ser muito importante para que a gente tenha menos atravessadores e que esse microprodutor do campo, por exemplo, ele possa ser melhor percebido nessa cadeia, porque ele é igualzinho o Creator na Creator Economy. Ele é o cara. E ele hoje é preterido, o cara que vai lá, acorda 4h30 da manhã, vai ordenhar a vaquinha, vai botar dentro daquele latão, que vai chegar alguém lá com um caminhão, porque tem o caminhão, porque tem a cooperativa. Muitas das vezes é onde as cooperativas ficam milionárias e o pequeno produtor rural, continua ali na loucura de fazer tudo o que ele faz e não ser recompensado. Então, eu entendo que a economia, essa nossa economia 5.0, traz benefícios nessa direção. Eu espero muito vê-los rapidamente. Eu entendo que nós já temos condições de navegabilidade estrutural para isso, a saber, logística e a saber, tecnologia, aplicativos que possam construir isso, já estão construindo de uma forma mais efetiva. Exemplo, Kawai. O Kawai, na China, que tem um poder incrível, apesar de que ele ser
novelinhas, vídeos curtos e tal, ele na China tem uma pegada de live marketing muito forte. Outras ferramentas lá na China já atuam dentro dessa direção. A gente vai chegar nisso e eu entendo que isso é uma realidade inexorável e ela vai acontecer e vai ser muito boa para o nosso mercado e vai ser muito boa para quem produz, seja conteúdo, seja produto. Eu acho que assim, o lance dos aplicativos, eu visitei ano passado, ano retrasado, tem uma empresa brasileira chamada Oli Live Shop, que a Oli trabalha forte nisso, né, de live commerce ali com produtos, faz para bastante marcas. Já eles, inclusive, criaram uma esteira de, se a marca quiser construir a estrutura dentro da casa dela, eles vão lá, treinam as pessoas, legal. Mas, assim, as coisas vão mudar, né, acho que naturalmente, porque vão se criando novos mecanismos. Esses aplicativos criam vida própria. Eu citei como exemplo num vídeo que eu fiz, o Pix, quando entrou no Brasil, ali, né, orgulho do governo, etc. E os brasileiros começaram a usar o Pix para paquerar. Não sei se você sabe dessa história. Um brasileiro, um cara terminou com a namorada e ele bloqueou ela em todas as redes sociais dela. No WhatsApp, ela não tinha como falar com ele. Ela mandou um Pix de R$1 e com uma mensagem. E o cara falou, como assim? E ela mandou outro e outro. E o cara mandou mensagem para o Banco assim, como é que eu bloqueio isso? O Banco Central falou, não tem como. Como é que o Banco Central ia pensar que alguém ia usar isso para namorar? Né? Então, assim, essa utilização e a abertura que está tendo, por exemplo, agora, pagamento por WhatsApp, né, o próprio Pix, vai permitir, talvez, começar a criar, né, mecanismos de fazer coisas direto assim. As empresas talvez tenham que criar mecanismos de proteção. Eu li, por exemplo, o Tinder na Índia. Eu vi uma entrevista com o presidente do Tinder na Índia e falei assim, cara, na Índia, há muito tempo, o Tinder não é um aplicativo de paquera. Ele é um aplicativo tipo um LinkedIn. Os caras criam grupos para acessar um grupo de CEOs de empresas, assim, ou funcionários que trabalham em empresas, logística, etc. Os caras criaram você encontra no Tinder, porque assim, eu falo, cara, é mais fácil de encontrar. Tenho certeza que se for lá, vai achar. E virou uma ferramenta de relacionamento profissional. Continua tendo também o uso para, né, para paquera e tal. Então, acho que essas adaptações que o usuário faz do app, querendo ou não, né, eu acho que acaba trazendo oportunidade para mudar essas barreiras que hoje... Eu acho até que talvez no Brasil tenha que mudar a legislação, mas as pessoas vão criando um jeito, né? Como eu falei, se o cara mandar um pix de R$1 falando, pô, com a mensagem, porque ela falou que se comunicar, vai se criando um jeito. O brasileiro é criativo, né? Brasileiro é criativo. A gente é sempre muito criativo nessa hora. E eu acho bacana isso, acho belo isso, sabe? Eu também acho. Conseguir bem legal. Dobrar e fazer de alguma coisa. É o famoso de um limão a uma limonada, né? Fazer do limão a uma limonada. Com certeza. Cara, a gente já está aqui 1 horinha, legal, a gente tem papo aqui para ficar falando, né? Me conta um pouco mais quais são os planos de vocês com esse projeto aí do canal de automobilismo. Vocês pretendem colocar outros esportes nesse ecossistema? Como é que vocês estão enxergando isso? Porque é um esporte que no Brasil tem uma base grande de fãs, né? Que acabou perdendo, aí as TVs meio que abriram mão do esporte, mas que, se for olhar para as outras categorias, tocar, moto, tem espaço para criar isso só dentro de auto, né? Como é que vocês estão enxergando isso? Então, falando sobre auto, né, nós construímos um ecossistema, né, o maior ecossistema de automobilismo do Brasil, e, assim, com ele nós estamos construindo também uma cadência de produtos e serviços, né? Ou seja, a gente, como eu falei lá atrás, a gente quer profissionalizar a Creator Economy e estamos fazendo isso pelo ecossistema de automobilismo. Então, nós temos um time comercial, a gente tem uma estrutura com head, com equipe, a gente procura o mercado de comunicação, a gente apresenta o nosso time completo, a gente tem patrocinadores anuais, nacionais, como a Porto. A Porto é uma das nossas patrocinadoras, nós temos a Parimate, que é uma bet que nos patrocina, e outras marcas que entram
pontualmente executando algum tipo de projeto especial. Eu trato a vertical, né, o ecossistema de automobilismo, como um cliente que precisa de uma organização, de uma metodologia. E assim, consecutivamente, a gente fraciona as propostas dentro daquilo que os creators precisam e nos ponderam em relação ao que vale o show deles. E, efetivamente, a gente junta tudo, pontua o nosso valor e apresenta para o mercado. Todo mundo ganha. A gente ganha em qualidade, a gente ganha em maturidade, a gente ganha em equilíbrio, a gente cria campanhas integradas e, no final, a gente metrifica tudo isso com uma ferramenta, que é a Supermetrics, para que o cliente possa ter uma contrapartida efetiva daquilo que ele fez. Olha, gastei tanto, tive esse resultado, vale a pena continuar, vamos seguir para uma renovação. Primeiro a gente precisava ter números, agora a gente tem números. Então, o primeiro ano foi um ano muito difícil da gente construir essa capacidade de apresentar isso ao projeto e demonstrar que, diferente de vender um Reels e um post, a gente está vendendo um projeto com conteúdo, um projeto de conteúdo. Nessa esteira, a gente acabou conseguindo instrumentalizar outros negócios. Hoje nós temos os direitos de transmissão da Fórmula E aqui no Brasil. É um negócio maravilhoso, né? Uma categoria que vem com um peso de ESG muito forte e que vai, com certeza, trazer novas marcas para essa nova edição que vai acontecer em março do ano que vem, que é o EPRIX de São Paulo. Mas a gente vai transmitir todas as provas no Brasil. O mercado de automobilismo é um mercado que cresce 20% ao ano. Hoje, nós já temos 47% de pessoas na casa de 16 a 34 anos. Nós estamos falando que a categoria, a partir de uma coisa muito legal, que foi o Drive to Survive, ela reestruturou, ressignificou um processo onde o jovem quer assistir, quer consumir o automobilismo em todas as suas instâncias. Vale para a Fórmula 1, vale para a Stock Car, vale para Fórmula Porsche Cup, vale para Challenger, Mercedes Challenger, vale para a Indy, né, que a gente mencionou. Hoje nós temos, nós somos sócios do canal oficial da Indy aqui no Brasil. Então, a gente foi construindo alguns vocacionais, não apenas com creators, mas também com competições, exatamente para que a vertical, o ecossistema, que a gente chama carinhosamente de Go Fast, para que a Go Fast possa se solidificar dentro de um contexto de crescimento e de movimentação no mercado. Mais uma vez, não é simples, não é fácil quebrar cultura e quebrar os parâmetros atuais, é difícil, porque na hora que o cara chega para mim e fala um Reels e um post por R$1.000, fala, queridão, eu não estou vendendo batata, não. Eu estou vendendo história, eu estou vendendo conteúdo, eu estou vendendo credibilidade. Quanto vale o CPMD? Você quer pagar, maravilha. Se você não quer pagar, eu prefiro fazer o conteúdo sem que a gente faça a venda, porque nós não estamos vendendo batata a granel. Nós estamos vendendo qualidade. A gente está vendendo a Creator Economy e a gente valoriza muito isso. Então, outras possibilidades vão vir na sequência, mas a gente está muito focado agora dentro desse universo de consolidar o segundo ano, né, o início do segundo ano do nosso ecossistema, trazer mais alguns creators relevantes, vem gente nova chegando aí agora, e efetivamente com esses novos creators e com essa nova audiência, a gente vai conseguir trazer novidades aí para o mercado, seja de transmissão, seja de criação de conteúdo. Então, esse é o nosso foco nesse caso da GoFest, é o nosso foco para 2024. Muito legal, muito legal. Léo, eu acho que já você está sendo generoso demais, já estamos 1h10, eu vou te pedir para a gente finalizando aqui uma coisa, na verdade, que eu peço para todo mundo aqui, que se você tivesse deixar uma mensagem aqui para quem está pensando em empreendedorismo, se o mercado está mudando bastante, para quem está começando na carreira e tal, para quem vai assistir ainda esse vídeo, vai ficar publicado, depois eu vou publicar no YouTube, duas mensagens que você
que você falaria para essas pessoas? Acredite em você. Acredite no seu potencial. Busque, de qualquer ponto onde você está, construir um vocacional e não se prenda ao que os outros te dizem ou aos estigmas de mercado. Se a gente ficar preso aos estigmas do mercado, se eu ficasse preso, né, falando por mim aqui, se eu ficasse preso aos estigmas do mercado e às opiniões sinceras de algumas pessoas, eu não teria feito 1/10 do que eu fiz na minha vida. E eu não teria 1/10 das histórias para contar, eu não teria 1/10 da experiência que eu absorvi ao longo das minhas décadas dessa jornada maravilhosa do empreendedorismo. Eu sou o que eu sou, eu posso passar para os meus filhos e para minha esposa as experiências que eu passo porque eu as vivi. Então, viver é muito importante e nunca me faltou nada, mesmo quando eu perdi. Porque nem sempre são vitórias, muitas das vezes são derrotas. Né? E aquela história que as pessoas brincam, ninguém sabe das minhas derrapadas, ninguém sabe das minhas derrotas. Gente, e também não é para ficar sofrendo por isso. Derrapou, errou, perdeu, como é que fala? Sacode o corpo e vai embora, entendeu? Porque a delícia de viver, é experimentar. E a coisa mais importante, Deus, não esqueça disso. A gente precisa realmente de buscar uma relação mais próxima com essa questão da espiritualidade, seja qual for a sua espiritualidade, mas busque estar perto de Deus por 2 motivos, é outra coisa que a gente fala muito. Primeiro, porque, no meu caso, eu acredito muito. Segundo, que por mais que você não acredite, você precisa vivenciar uma relação de que é melhor com ele do que sem ele. É melhor escutar, vivenciar, credibilizar-se com as mensagens de ética, de respeito, de cidadania, de vida a 2, de vida em família, do que a gente descambar por um caminho de que eu vou fazer tudo, não existe isso. Não existe isso. Se você está ligado a Deus, você tem grandes chances de chegar lá e de se acoplar a uma relação mais humana, mais fraterna, que é o que nós, mais uma vez, eu digo, estamos fazendo aqui. Que esses nossos ensinamentos, essa nossa conversa possa multiplicar-se, impactar e queimar o coração de outras pessoas para que elas possam fazer o que nós fizemos nas nossas jornadas. Fantástico, fantástico, cara. Muito bom. Cara, muito obrigado mais uma vez. Obrigado demais. Aqui a resenha vai ficar no perfil e depois eu vou te mandar um link, eu vou formatá-la para colocar no YouTube, mas olha, papo fantástico, como sempre. Muito bom conversar com pessoas que têm histórias para compartilhar e que são dispostas a isso, né? A compartilhar. Fantástico. Muito bom. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Um abraço para você e para todas as pessoas que Sim, nos ouviram e vão nos ouvir. Vamos ouvir, com certeza. Vamos lá. Um abraço.